levar uma determinada mensagem da cidade de Judá até a cidade de Betel, num determinado lugar, e disse que ele não deveria voltar pelo caminho, nem comer pão ou beber água. Está lá em 1 Reis 14, versículo 18. Preste atenção. Um outro profeta, que realmente era profeta, estava mentindo e disse que o Senhor o havia enviado uma ordem diferente da inicial. Porém, estava mentindo. Aquele profeta mais jovem foi punido porque desrespeitou, desafiou a palavra do Senhor. Era mentira, mas ele acreditou e por isso foi punido. Era uma mentira, ele acreditou na mentira. E para isso nós tiramos lições. Quando ele começa a acreditar que não importa o que esse pessoal estão falando, o importante é que estão pregando Deus lá, não importa a religião que você está. E o ponto aí, né, é os anos de igreja que esse profeta antigo tinha. Então, queira que não queira, ele tinha uma certo patamar. O jovem não, convertido, não, ele é um de Deus. Quem usa hoje, gente? Só que ele deixou de ouvir realmente o que Deus tentava. Por exemplo, quem ousa hoje questionar um desses pastores? Quem de nós ousa questionar um padre? Tem gente que tem medo, até de ver o pastor, olhar para o pastor. Eu não digo nem assim esses, né? Porque esses daí são grosseiramente. Eu, às vezes, dentro de nós, né? Aí é que a gente tem que ter perigo. Porque ele mostra, não confie no homem. Né? Aí diz assim: maldito homem que confia no homem. Isso ilustra bem o que acontece nos dias de hoje. Toda essa história que a gente estava lendo aqui. Será que é de mentira? Os homens são instrumentos de demônios e de espíritos enganadores quando falam coisas diferentes, divergentes daquela que o Senhor falou em sua palavra. Como foi que Jesus se defendeu durante a tentação no deserto? Quando Satanás usou textos bíblicos distorcido para fazer Jesus pecar. Jesus fala, está escrito, e também fala o que? Está escrito, 1 Timóteo capítulo 4. Aqui, a palavra irá nos proteger de acreditar em tais ensinos, cuja fonte não é de Deus. Como esses ensinos são apresentados? Como se fossem de Deus. E os ensinos e doutrinas de demônios sempre serão atribuídos a Deus, porque só assim podem obter sucesso pretendido. Ou seja, aquilo que eu pretendo que esse ensino alcance, eu preciso dizer que é de Deus. E na verdade eles vêm ensinando não em nome de Deus, mas contra o nome de Deus. Claro. Porque em nome de Deus não é por Deus, mas com o nome de Deus é dá para passar. A gente vê hoje, tipo Marcos capítulo 16, o que diz lá? Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Ou será condenado, será condenado. Não está, será condenado. Olha só. E aí, o pessoal pega uma passagemzinha bonitinha que tem lá em Atos. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Pronto. Eu levo isso ao pé da letra e quando eu creio, aí a palavra me dá o direito de todos da minha família vêm junto. E eu vou conquistar todos eles. E aí, o restante da passagem para baixo está lá dizendo que o carcereiro
ouviu a pregação da palavra naquela noite. Depois, ele lavou os vergões de açoite que tinha nas costas de Paulo e Silas. Depois, Paulo batiza eles e todos da sua casa. E depois eles se sentam na mesa e vão comer. Tudo na mesma noite. Tudo num instante só. Então, quer dizer, essa pregação foi para o carcereiro. Foi o carcereiro. O carcereiro acordou, ele tinha dormido, né, no dono do lanche lá, tinha acordado aí, viu a porta da cela aberta, aí puxou da espada e ia se matar. Aí Paulo, não atente contra a tua vida, não faça isso, nós estamos aqui. Porque ele ia tirar a vida dele, porque de qualquer forma ele ia morrer. E aí Paulo disse, Ele tinha deixado os presos fugir. Aí ele diz assim, varões, o que é que eu faço? O que eu devo fazer para ser O salvo? que deve fazer para ser salvo? Aí Paulo vai lá, né? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. E aí deu uma enxerga. Aí o pessoal pega só essa passagemzinha. Não precisa ser batizado. Você só crê e será salvo em tua casa. crê no Senhor Jesus, Tu e tua casa serão salvos. tu e tua casa será salvo. Quer dizer, crê no Senhor Jesus. Tu crê no Senhor Jesus, a tua casa tem que crer, porque se ela não crê, como é que vai ser salvo? Pois é, aí é a distorção. Então, gente, aí é o ensino como se fosse de Deus. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Pega só um versículo que eu quero, eu mutilo a Bíblia, né? Tira aqui, não, quero só essa parte, aqui essa parte eu não quero. Até porque é uma passagem dele do Pai não fácil de convencer, né? Fácil de convencer. É, porque tanto Paulo em Jesus como Paulo crê em Jesus e será salvo Essa aqui é uma também de Neemias. em tua casa. É, Não minha casa, mas tu vai ser salvo. Vamos aqui. Não precisa. esses dois senhores aqui, eu vou dar um pulo nessa passagem aqui, porque ela é igual à do profeta velho. Lá que convenceu o profeta novo a errar, né? A questão aqui é que o profeta Neemias, ele conhecia as escrituras, ele não caiu. Então esse rapaz aqui de Tobias, amando desse Sambalate, ele queria que ele convencesse Neemias a sair de casa, porque esse homem aí estava trancado dentro de casa, né? Meio escondido, se fazendo não sei de que lá. Queria convencer Neemias a sair a hora que ele estava lá na noite, e ir lá no templo, no meio do templo lá, né? Aí se ele comete uma atitude dessa, ele seria morto, né? Porque o templo não entrava em qualquer hora, tinha todo um ritual para entrar. E aí, como Neemias conhecia esse sinal, não é assim não que acontece. E aí aqui Neemias salvou a vida dele por ter obedecido os ensinos. É a mesma história, o mesmo mandamento. A diferença é que um morreu, o outro não morreu porque conhecia. Eu vou só dar Essa passagem aqui uns dois pulos aqui para poder passar essa história, porque aí nós vamos estar só repetindo. Está com 10 Neemias ainda. Pronto. É desse aqui que eu quero chegar. 2 Timóteo capítulo 4, esses ensinos atraentes. Lembra que nós falamos das divisões da igreja no começo? Os ensinos atraentes? Não, observe aí qual é a melhor igreja que mais te atrai, aí tu vai para ela. Interessante é isso. Não tem hoje um meio pentecostal batizando pessoas dizendo assim, não, escolha a igreja mais próxima da sua casa. Só fazendo a oração. É. Porque depois da oração é que ele vai procurar a igreja e lá que ele vai do lado. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz o quê? Isso já acontecia lá no primeiro século, está acontecendo até hoje, no século XXI. Quem vê, ensina na orelha do rapazinho aí. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra insta, quer seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, a palavra saudável. Pelo
contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Cara, pregam. Os ditos prédios de igrejas hoje estão assim, ó, lotados de pessoas, cada um com seus mestres lá em cima, pregando só aquilo que eu quero ouvir. Você vai ser vencedor. Você nasceu para ser cabeça. Essas histórias de hoje. Aí eu fico imaginando um prédio cheio de gente. Você nasceu para ser cabeça. Eu digo, mostra isso, só tem cabeça. Não tem cauda, não tem rabo, tem corpo, só cabeça. Você nasceu para estar no topo, nasceu para estar em cima. Você nasceu para ser um vencedor. As igrejas estão cheias dessas bobagens hoje. E as pessoas absorvendo e querendo. Né? E aí, Diga para o seu irmão que ele é um vencedor. e aí, gente, as pessoas estão com essas bobeiras hoje. Você nasceu para ser um campeão. Aqui não tem lugar para perdedor. Não ande com Zé Galinha. Ande com as águias. E as pessoas querem ouvir isso. Os ouvidos ficam assim, ó, coçando. Oh, que mais, que mais. Aí fica se recusando a ouvir as santas palavras do Senhor, aquelas que transformam. Aquelas que transformam, aquelas que fazem a pessoa ter mudança de vida. Aquela que ele diz, E aí Paulo está dizendo para Timóteo, diz, olha, prega a palavra a qualquer hora, a qualquer momento. Corrige, ensina. Porque vai chegar um tempo que eles vão se cercar de pessoas para dizer isso que eu estou dizendo agora para você. às vezes a gente pega a palavra dura, seu irmão, nós não pegamos, aí o cara fica chateado. Algumas pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina. Ouvem e aceitam apenas aquilo que lhe agrada. Todas essas passagens estão nas suas apostilas aí, viu? Vocês podem tirar o tempo para conferir uma por uma. Isaías 30, versículo 9 ao 11. Porque o povo rebelde é esse. Porque povo rebelde é esse? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós. Ou o que é reto, não profetizeis o que é reto para nós. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Dizer coisas aprazíveis, o que é isso? Dizer coisas Coisas boas, né? boas. Eu gostei. A palavra hoje foi uma bênção. Eu saí de lá toda alegre, coisa boa. Vamos para a minha igreja, mas tem um pastor lá que o homem. As pessoas querem essas bobagens. E aí, quando eu ouço aquela palavra que eu tenho que deixar o meu pecado, ao meu modo, às vezes, ignorante de viver, eu tenho que ser uma pessoa santa, eu tenho que buscar santidade, eu tenho que me livrar do que é ruim. Aí eu saio assim triste, a pregação vai ficar boa. Esse pastor não sabe pregar, não. Sabe? Desse jeito. Ainda sai baiano do pregador. Esse pregador é ruim, sabe? Não. Sabe por quê? Porque aquela palavra me confrontou. Eu aprendi uma coisa, você sabe por que muitas vezes eu olho para o Osiris e tem coisas nele que me incomodam? Não gostei disso aqui em tu não. E às vezes quando eu tenho coragem de dizer, não gostei disso aqui em você não. Eu devia deixar isso, sabe por quê? Diz os especialistas no comportamento humano que é o mesmo problema que eu tenho, que eu não gosto de ver o meu problema refletido nele. É como se eu estivesse olhando para o próprio espelho. Quando eu vejo o meu problema, o meu defeito refletido nele, ou seja, o que ele está fazendo a mesma coisa que eu faço errado, que eu não gosto, e quando eu vejo isso duplicado, aí eu começo a dizer, não gostei disso aí, tu não. Sabe, muitas vezes nós não queremos largar isso. E quando a gente encontra
Alguém que tem coragem de falar, deixe isso, aí a gente sai dizendo. Não foi bom. Esse sentimento aí. E aí, esse povo de Isaías aqui estava dizendo, olha, ei, videntes, vocês que vêem, né, coisa do futuro, não olhem mais, não tenham essas visões. Profetas? Não profetize não. Não, profetize não, a gente não quer não. Diga só coisas aprazíveis aí, diga coisas ilusórias. Coisa de ilusão é isso. O que é? Seja feliz, ó, não importa. O importante é você ser feliz. Você veio para ser feliz. Isso é ilusão, gente. Quer dizer que se a gente nasceu para ser feliz, nós... E onde é que está o momento quando a gente passa por uma decepção que a gente perdeu um parente? Onde é que está a decepção quando a gente tem alguma raiva, que alguma coisa que deu errado? Onde é que estão os nossos medos? Nem quando a gente veio para cá, tinha um monte de torcedor do Ceará lá no meio da avenida, lá pulando, fazendo não sei o que, rapaz. O cara soltou lá um foguete pro nosso lado lá, que eu acho que bateu no carro, explodiu assim, pau! Eu fiquei assim, sem muito sentido, aí tem assim dentro do carro. O que foi isso, Cláudio? Acho que foi dentro do carro. Cadê? Tiraram a minha felicidade agora. Eu não nasci para ser feliz. Aí quando vem esse tipo de coisa, e aí? Os pregadores da felicidade da mentindo. Sabe, irmão? Então a gente tem que parar e pensar. Aonde está essa verdade? Em tudo isso que eles pregam. É importante amar a verdade e comprometer-se com ela, acima de comprometer-se com uma religião ou uma igreja. Amar a verdade é principal, é acima de qualquer coisa. Se você amar a verdade, você não vai estar comprometido com igrejas nem com religiões. Religião é a coisa inventada por homens. Igrejas também, coisa inventada por homens. Agora, a igreja não. A igreja foi Cristo que criou. A igreja dele. Eu acho que, não sei se vocês já viram isso. Em alguma lição, eu acho que ainda vai ver isso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Porque entre vós mesmos se levantarão homens falsos, falando coisas pervertidas, para arrastar os seus discípulos atrás deles. Atendei por vós, entre vós penetrarão lobos, homens falando coisas pervertidas, para arrastar pessoas atrás delas. E temos uma advertência em 1 João 4:1. Vamos corrigir essa passagem? Provai os espíritos. Aí, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai-os os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído de Deus afora. E eu vejo que a hora. Então o falso não tem o Espírito Santo. Tem outro Espírito. Para encerrar, vou contar só uma mini história para vocês. O 2013, chegou um rapaz lá na igreja do Cristo e ele é muito ligado a estudo das coisas dos astros, estudo, né, os elementos do céu, sei que ele chegou lá muito. O que você perguntasse da Bíblia? Alguma coisa que fosse, mas onde está tal, provar os Espíritos? 1 João 4:1, sem nem abrir a Bíblia, ele dizia. Falando onde fica tal passagem, ele não abria isso aqui não. Ele dizia, cara, sabe da Bíblia. Um potencial para ser professor, meu filho, que aqui dali, se ele estivesse aqui, falando para você do meu lugar,
com certeza vocês saíram aqui convencidos, porque o cara era uma lábia para falar. Né? Aí ele estava numa reunião de jovens uma vez, e ele começou, depois que terminou, o meu filho estava lá no meio, ele começou a falar essas bobagens. Né? Diante de não sei de que estudo, não sei de qual arte, o Cristo estava programado para voltar em 2014. Aí, traduzindo, ele não voltou em 2014, não voltou em 2015, ele errou em 2017 e até hoje vive errando. Aí, a história é essa. Quando eu cheguei e ouvi ele falando isso, eu disse assim, olha, se você quiser pregar esse tipo de coisa, você vai pregar em outro lugar, aqui você está proibido. Eu falei, ele está assim, fazendo assim com o dedo. Aqui você está proibido de pregar esse tipo de coisa. Você está vendo meu filho ali, 12 anos de idade, respeito ao meu filho. Você está enfiando essas porcarias na cabeça dele. Ele ficou com raiva de mim, outros irmãos disseram que eu peguei duro demais com ele, mas até hoje ele continua, ele saiu da igreja, foi aí para esse, não sei para onde, arrumou uma igreja aí, não sei das quantas, e vive ainda fazendo esses bobeiros, pregando esses bobagens. E arrastando um monte de gente atrás dele. Mas aonde eu estava, eu não aceitei. Está proibido, eu espero que você está proibido. Irmãos, nós temos essa autoridade de fazer isso. Se nós tivermos que o ensino é errôneo, o cara está no nosso lado pregando a mentira, não deixe. Não deixe não, porque você vai fazer com que muitas pessoas irá para o inferno por causa do ensino errado. Por causa do ensino ensinado todo. Então, é isso aí. Deus nos abençoe. Amém. E faça com que aprendamos mais ainda. E um dia, quem sabe, Deus vai nos dar a oportunidade de estarmos diante dele. E aí nós não vamos mais ter somente gente nessa terra. Um dia nós se encontramos lá com ele, né? Estamos esperando um dia se encontrar com ele, todos nós. Aí todos vamos se encontrar, né? Aí cada um vai receber segundo o bem ou o mal que quiser fazer para nós. Mas é muito sério, sabe? Essa questão aí é demais, né? Pessoa usando a Bíblia, pessoa se dá bem, de todo jeito. Isso é tão perigoso. Multidões ouvindo, né? E inocentes ouvindo, né? Irmão, Jesus fala que não dos tempos, os dedos ficam aí contra ele. E você vê que pessoas, vendo a verdade, estão se desviando para pegar. Nós estamos se desviando. Eu encontro meu Senhor. É a única coisa que vai